Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live aqui da nossa série Juntos pela Ciência, que nós estamos trazendo, quase todas as semanas, profissionais para conversar um pouquinho com a gente sobre análise do comportamento aplicada, sobre o transtorno do espectro autista, em diferentes facetas. Então, já discutimos vários assuntos, várias temáticas, e hoje vamos conversar mais uma vez com outra super profissional. A nossa convidada de hoje é a Caroline Ferreira Silva. A Carol é fundadora da Aba Acessível, que é uma iniciativa super legal, que ela vai contar um pouquinho pra gente também. É especialista em análise do comportamento aplicada aos transtornos do desenvolvimento e também é mestranda em análise do comportamento aplicada. O assunto que a gente convidou a Carol para conversar com a gente hoje é aquilo que há de ponta na aba, Então, o que há de mais novo em termos de metodologias, de tecnologias dentro dessa ciência? É isso que a gente vai discutir. Então, eu vou convidar a Carol para entrar aqui na live e participar com a gente, para a gente bater esse papo. Estamos esperando a Carol se conectar. Oi, pessoal. Carol! Boa Tudo bem? noite. Tudo bem e você? Tudo bem, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Estamos muito felizes de contar com a sua participação. Tenho certeza que vai ser bem produtivo. Obrigada. Vamos lá. Vamos contar um pouquinho do que está acontecendo aí no A mundo da Carol já me aba. avisou que tá chovendo bastante ali onde ela tá. Então, se der umas travadinhas, é por causa disso, né, Carol? Sim, exatamente. Aqui em São Paulo tá caindo uma super chuva, então se travar muito, Então, me já avisa estamos que eu mudo aqui preparados. pro 3G. Ah, beleza, tranquilo. Carol, então, a gente vai conversar hoje sobre o que a gente tem de ponta aí na aba, O que a gente tem de mais novo em termos de métodos, de tecnologia, o que está acontecendo aí atualmente nessa ciência. Para a gente começar, eu queria te pedir para você traçar uma trajetória, claro que é uma trajetória enorme, muito complexa, mas de quando surgiu a análise do comportamento aplicada como ciência até hoje, Assim, de uma forma resumida, pontuando os principais avanços que a gente já teve para a gente tomar assim como ponto de partida para nossa conversa. Bom, então, a análise do comportamento, ela já é uma área bastante antiga, Se a gente pensa a análise do comportamento como ciência do comportamento como um todo, mas a análise do comportamento aplicada principalmente aos transtornos do aspecto do desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de TEA, ela ficou mais forte depois de um estudo do Lowe et e esse estudo, ele mostrou um pouquinho de como que estruturando um procedimento de ensino, uma estruturação de ensino em análise do comportamento aplicada, isso pode alterar de fato a vida dos indivíduos dentro do espectro, Então, nesse estudo, por exemplo, eles dividiram um grupo controle e um grupo de intervenção. E eles fizeram durante 2 anos, uma intervenção intensiva em análise do comportamento aplicada. E no final do estudo, os indivíduos que tiveram acesso ao tratamento, 47% dos indivíduos tiveram um desenvolvimento mais próximo da curva normal. E aí, esses 47% conseguiram já entrar em classes regulares, etc. E aí, pensando no grupo controle, que era um grupo que tinha acesso apenas a outros procedimentos de ensino, que não eram pensados em práticas baseadas em evidência, como análise de comportamento aplicada, apenas 2% atingiram os aspectos mais próximos da linha da curva normal. Então, desde então, já se tornou bastante importante, esse foi o estudo mais impactante assim na área, para pensar o quanto que a análise do comportamento aplicada é importante na prática de prestação de serviços para crianças e jovens com TEA, E adultos também. E aí, desde então, desde esse estudo de Lowas, vários estudos menores foram sendo feitos e comprovando a eficácia da análise do comportamento. Não só da análise do comportamento, como também da necessidade da intensidade do tratamento, Que foi nesse estudo que se provou que 40 horas era o essencial, E aí, desde então, isso foi acontecendo e muitos estudos foram sendo criados. E aí, desde que
agora a gente tem, por exemplo, um livro que a gente chama a Bíblia Branca, né? Que é o nosso livro branco, que é o Applied Behavior Analysis, que é um livro branco gigante, que ele já vem compilando todas as práticas em análise de comportamento aplicada, e ele já está na terceira edição, né? Então a gente já vê que desde então a área já evoluiu bastante, né? Principalmente quando a gente fala no desenvolvimento atípico. Esse primeiro estudo que você comentou foi de que ano? Deu uma travadinha a hora que você falou do ano. 87. 87, tá, perfeito. E hoje em dia, Carol, o que você, na sua visão, o que a gente tem de mais novo, assim, que tem sido incorporado à análise do comportamento aplicada? Então, é muito bacana a gente pensar na trajetória da análise do comportamento, né? Como muitas coisas vieram se transformando e ainda vem se transformando, né? Sim. Mas o que eu vejo que o que mais tem de... Deixa eu ver, deu uma travada aqui. Tá normal pra mim. Viu? Agora deu uma travadinha. Agora você tá travada. Melhorou agora? Tá. Melhorou, Ótimo, então. Então, quando a gente fala de análise do comportamento, né, a gente fala de um conjunto, né, de uma ciência que produz o tempo todo, né? E isso, diversos procedimentos, diversas estratégias. E hoje em dia, o que eu vejo que tem trazido muita relevância, né, o que a área tem trazido de muita importância, são três coisas diferentes, né? Primeiro, a RFT, que é a teoria das molduras relacionais, que veio com bastante força para a análise do comportamento aplicada, né? Então, a gente pode ver que, por exemplo, o lançamento do protocolo PIC, né? O PIC é um protocolo super recente, mas está vindo super com força agora para o Brasil. A gente está vendo muitas pessoas já usando esse protocolo, e é um protocolo que até então, que é baseado em RFT, né? E que até então quase ninguém ouvia falar, principalmente pensando em crianças com TEA. Então, a RFT tem vindo bem forte com isso também. Até porque essa área, ela já começa a justificar alguns dos pontos que o Chomsky, né, que é um cognitivista, criticou Skinner em comportamento verbal, né, que é também uma das maiores dificuldades das nossas crianças com TEA, que é o comportamento verbal. Sim. Outra área que eu acho que está vindo com bastante força dentro da análise do comportamento é o Precision Teaching, né, que é um sistema de definição, um sistema de práticas que fornecem um ensino preciso de certas habilidades, né? Então tem toda uma sistematização de como você configura estratégias de ensino, como você configura o ensino como um todo, para que ele de fato se torne preciso e você consiga dizer que essa criança ou esse indivíduo aprendeu e aprendeu de forma fluente, de forma de verdade, assim, né? Que ele vai conseguir generalizar essa habilidade, assim por diante. E eu acho que uma outra área que está começando a apontar também é a ACT, né? Que é a terapia da excitação e compromisso, que já tem muitos estudos falando de ACT para autismo. Quando a gente fala de ACT, a gente está falando principalmente de estratégias, né? De ensino de estratégias para essas crianças, de regulação, de autogerenciamento e de habilidades desse tipo, né? Então, eu acho que essas três áreas estão vindo bem fortes, assim, e conquistando um espaço bem importante, principalmente no Brasil. As três ainda são pouco estudadas aqui no Brasil, são muito mais estudadas lá fora, mas eu já acho que pode ser três áreas bem importantes pra gente já ficar de olho, assim, nos avanços da ciência, sabe? E eu até ia te perguntar justamente isso. Se você vê diferença entre o que está evoluindo lá fora, entre a evolução da aba lá fora e aqui no Brasil. Então tem uma diferença, sim. Tem, principalmente porque, assim, né? Primeiro que a análise do comportamento aplicada nasceu fora, né, do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma tradição bem importante psicanalista, né, desde sempre. Se a gente olhar as universidades públicas brasileiras, por exemplo, grande parte delas tem poucos núcleos em análise do comportamento, né? Então, a gente vê muito mais outras áreas da psicologia que são muito mais fortes no Brasil do que a análise do comportamento aplicado, da análise do comportamento como um todo, e quem dirá a análise do comportamento aplicada, né? Sim. Então, por exemplo, a USP mesmo, né, que foi onde eu me graduei, eles têm um núcleo de análise experimental, mas as pessoas que trabalham com análise do comportamento aplicada lá dentro é um pequeno grupo de pessoas, né? Então, pesquisa básica tem muito mais. Então, de fato, tem um número menor de pesquisadores aqui no Brasil do que tem lá fora. E que também isso impacta no tanto que o governo, no tanto que as faculdades investem nisso e contratam profissionais na área, né?
Então, acho que tem uma diferença assim, importante, principalmente em relação ao investimento, em relação a profissionais dentro de universidades, né? Profissionais que formam novos profissionais. Sim. Então, tem uma diferença importante, sim. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, né, é super evoluído. Não é à toa que lá a gente tem as maiores associações de análise do comportamento do mundo. Assim. Olha, tem uma pessoa ali perguntando pra gente qual a diferença entre análise do comportamento aplicada e análise do comportamento. Tem diferença ou é só uma abreviação, entre aspas, do termo? Não, tem diferença sim, né? Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente está falando de uma ciência, tá? Então, é uma ciência que essa ciência, análise do comportamento, ela é dividida em, por exemplo, behaviorismo radical, que é onde a gente estuda os pressupostos filosóficos, é dividida em análise experimental, que é onde a gente faz as experiências mesmo, ou seja, as pesquisas básicas em relação a isso. Tem a análise do comportamento aplicada, que é a parte dessa ciência que busca produzir conhecimento sobre comportamentos socialmente relevantes e tem a prestação de serviços. Então, a grande diferença é que a análise do comportamento aplicada está dentro da análise do comportamento. Perfeito. Voltando ali às tendências que você estava comentando, uma coisa que eu percebi, que a sensação que eu tenho é que são tendências que vêm refinando, né, essa ciência que já existe há muito tempo, mas que vem se tornando mais precisa, né? Não é necessariamente uma super novidade, mas são coisas que estão tornando mais precisa essa ciência que já existe, que já é aplicada. Isso é muito bacana. Exatamente, e é bem por aí mesmo, né? A gente já tem uma fundamentação teórica bem importante, né? Que já é empiricamente comprovada, então a gente tem práticas baseadas em evidência, nossa teoria toda, né? Nossos fundamentos e pressupostos são todos baseados em evidências científicas, e o que acontece mesmo é um refinamento, né? Então a explicação de alguns fenômenos que até então tinha uma explicação ainda um pouco mais sensível, né? Então essa questão mesmo da cognição, né? Das aprendizagens relacionais, era uma área super sensível dentro do comportamento verbal, né? Como que a gente conseguia ter repertórios que emergiam e que pareciam aparecer, assim, de aprendizagens relacionais, que até então a gente falava de, no máximo, equivalência de estímulos, né? E a RFT tá vindo aí para explicar um pouco mais esses fenômenos. Então, de fato, as coisas estão vindo meio que para dar uma refinada mesmo. Muito legal. Acho que os avanços tecnológicos que a gente tem aí nos últimos anos contribuíram para esse avanço da ciência? Tem ou não? Acredito que sim, né? Eu acho que dentre os vários avanços tecnológicos, a gente pode falar de algumas coisas muito importantes. Então, tipo, quando a gente fala de massividade, né, da massificação do acesso à análise do comportamento, eu acho que só por isso a gente já consegue vários avanços, né? Então, um maior acesso gera maior interesse, que gera maior investimento. Então, hoje em dia, a gente tem vários cursos online, a gente tem vários cursos gratuitos online, então tem muito conteúdo de graça na internet. E esse avanço da gente ter acesso a um conteúdo gratuito por si só já é bastante importante. Outras coisas também é até mesmo software de ensino, né? Então tem várias pesquisas aí mostrando quanto que a gente fazer programação de software para ensinar crianças e para ensinar pais de criança e para ensinar as terapeutas, isso já faz com que a gente consiga produzir mais conteúdo e produzir mais acesso à área, né, de maneira geral. Claro, muito legal. Nos últimos anos, você acha essa evolução, né? Essa evolução, esse refinamento tem acontecido mais rapidamente nos últimos anos? De repente, aqui no Brasil, você percebe que é rápido, né? Ou não? Como que você acha que tem sido? De maneira geral, eu não tenho dado. Tá dando para me ouvir? Travou um pouquinho, Carol. Boa pergunta. Tá bom, eu ouvi a pergunta, que realmente aqui tá chovendo muito, tá um caos. Mas agora voltou, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então tá nessa última pergunta que travou. Então vamos retomar, porque eu não sei se o pessoal conseguiu ouvir a pergunta direito. Então, o que eu ia te perguntar é se você acha que esses avanços eles têm se intensificado mais nos últimos anos, né? Se tem havido um interesse
maior em refinar e desenvolver essa ciência, se você percebe isso na prática? Então, eu não tenho dados muito precisos de pesquisa para te falar, né? Mas o que eu posso ver é no tanto de pesquisa produzida, né? Então, com certeza, a gente tem muito mais pesquisa sendo produzida agora do que antigamente. Antes a gente tinha alguns autores muito específicos que produziam bastante, e hoje a gente vê que tem muito mais gente se formando e muito mais gente produzindo conhecimento, né? Então, com certeza, a gente está tendo avanços cada vez mais rápidos, tanto pelo acesso, né, às informações, como a gente já vinha falando, quanto também pelo número de pessoas estudando análise do comportamento e pesquisando sobre análise do comportamento no mundo de maneira geral, né? Então, a gente vê núcleos muito fortes de análise do comportamento espalhados no mundo. Então, tem em Portugal um núcleo muito forte, na Espanha um núcleo muito forte, até mesmo na Itália, nos Estados Unidos, então, nem se fala. Então, a gente vê alguns núcleos crescendo bastante e produzindo bastante conteúdo em análise do comportamento. Agora fui eu que travei. Está se difundindo bastante, né? A gente, isso mesmo. E uma outra coisa que até perguntaram aqui nos comentários agora há pouco, se você tinha alguma para recomendar, que você comentou, né? Que essa é uma tendência também. Tem algum software desses de ensino que você recomenda? Então, tem muitas pesquisas que mostram alguns softwares, por exemplo, de ensino de TTT para terapeutas e tal. Mas hoje o que a gente tem mais falado de software de ensino, até por conta da pandemia, né, a gente tem usado bastante software de ensino de ensino online para crianças, né? Então tem algumas ferramentas do tipo o site do Boom Learning, ou o site do WordWall, depois eu posso escrever aqui para vocês, mas eles já apresentam ferramentas bem bacanas para a gente produzir programas de ensino mesmo para as crianças, né? Tanto programas de ensino para essas crianças, quanto programas de ensino para terapeutas aplicarem nessas crianças. Então, esses dois são dois sites que é bem fácil de programar, a gente consegue de fato ter muito. É bem prático, assim, e consegue produzir uma prática bem bacana. Mas eu vou colocar aqui o nome para vocês, até digitar aqui. Digita aí nos comentários que a gente já deu para o pessoal. Esses programas, os familiares das crianças com diagnóstico de TEA conseguem usar também? Ou é mais para os profissionais? Como é que é? Também, esses sites que eu passei aqui especificamente, eles são sites que você consegue programar um conteúdo, né? Então você consegue entrar num site e falar, putz, eu preciso ensinar tal coisa para essa criança. Então eu programo as variáveis relevantes e aí qualquer pessoa pode aplicar e a criança, por exemplo, pode brincar sozinha, né? Então eu acho que só por aí a gente pode fazer uma gamificação do ensino, que é super bacana. Óbvio que tem uma limitação, né? Não é todo tipo de criança que vai conseguir usar, mas a gente já consegue, inclusive, deixar um pouco mais, né, livre para a criança poder brincar disso. Então, eu acho bem legal. Legal. Agora, indo mais um pouco para a parte, né, dos desafios, assim, quais que você acredita que são os principais desafios que existem aí no caminho dessa evolução da aba? O que ainda existe dificuldade que tem que ser superada, né? O que você, na sua percepção, né, o que você considera? Bom, pensando dentro do Brasil, né, eu acho que a gente tem uma questão de incentivo à pesquisa que ainda é bastante complicado, né? Então, a gente tem pouco incentivo à pesquisa de maneira geral, pouco fomento à pesquisa, e acho que isso é muito complicado quando a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, né, como um todo. Inclusive de tecnologias de comportamento mesmo. Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio dentro do Brasil, né? Tem outros desafios em relação à prática profissional também. Então, a gente acabou de conseguir uma regulamentação. Ixi, travou de novo. Foi? Voltou. Voltamos. Mas eu tava normalmente, pode. Então tá bom.
A gente conseguiu agora, né, uma regulamentação de analista do comportamento aplicado, então, de fato, a gente tem ganhado algumas coisas, inclusive para garantir qualidade nos profissionais que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que, além do avanço de conseguir mais fomento às pesquisas e conseguir mais investimento nisso, a gente também tem uma força do serviço, né, de quem regulamenta os serviços práticos, que no nosso caso, aqui no Brasil, a BPMC está se esforçando bastante para conseguir acreditar os profissionais, né, qualificados. Então, acho que isso também já é um desafio importante da gente conseguir qualificar melhor a nossa população que trabalha com TEA, que trabalha com transtorno do desenvolvimento de maneira geral, né? E acho que isso já vai ajudar bastante a gente conseguir regulamentar um pouco mais as formações no Brasil. Com certeza. O pessoal comentando ali que em relação a adultos autistas, há poucas pessoas. Percebe isso também? Sim. Sim, exatamente. A pesquisa é muito... Tanto que assim, né? Se você pensar, a gente ouve muito de intervenção precoce, né? Mas vamos pensar, ó. Os primeiros estudos que começaram a falar foi em 1987. A gente tem o quê? 40 anos, nem 40 anos de pesquisa, né? Então, que seja realmente pensando nisso. Então, os adultos, né, de antes, né, que eram crianças naquela época, estão pegando a vinda agora da análise de comportamento de maneira mais incisiva para o Brasil, né? Faz poucos anos que a gente tem isso como maneira mais importante no Brasil. Então, é um público que realmente não teve acesso. E aí, quem foi entrando dentro da análise de comportamento aplicado, na terapia ABA, é de fato as crianças que acabaram de receber diagnóstico. Então, até mesmo dentro dos consultórios, por conta de profissional, é muito difícil a gente achar profissional qualificado para jovens e adultos. E dois, a demanda que chega é muito essa também, né? Tipo, a indicação de médicos e etc. Ixi. Tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Acho que você falou que primeiro é encontrar profissionais qualificados para trabalhar com jovens e adultos, né? Que já é um desafio. Então, mas realmente tem pouca pesquisa mesmo, né? A gente não tem lugares especializados para fazer isso no Brasil. É muito difícil a gente achar. E acho que é assim, é muito difícil entender, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a gente tem poucos profissionais trabalhando com jovens e adultos porque temos poucas pesquisas, ou temos poucas pesquisas porque temos poucos profissionais trabalhando na área, né? O que dá para ver é que é isso, né? É uma ciência nova. E aí, como uma ciência nova, foi sendo construída com crianças que foram chegando de encaminhamentos, né? Então, e colocados ainda muito como eram feitos os tratamentos antigamente, né? Então, colocando em especial, né? Ou até mesmo não sendo inseridos de fato na sociedade, assim. Certo. Sim. Então, só retomando, eu acho que... Agora eu tô. Eu acho que a gente pensar numa prática de desenvolvimento para jovens e adultos é, de fato, um desafio importante que a gente tem, né? Uma pesquisa importante. Ainda fora do Brasil tem um pouco mais de pesquisa em relação a jovens e adultos, mas aqui no Brasil é muito difícil até de achar profissional. Então, é um desafio, sim, que a gente tem que construir aí. Sim, com certeza. E também aí, de acordo com o que você tem estudado e trabalhado, quais você acha que são os próximos avanços que devem se consolidar? Você acha que vai mesmo nesse sentido de refinar essa fundamentação que já existe, né? Quais seriam as suas previsões, assim, das tendências próximas aí para essa ciência? Pergunta difícil essa, né? É um pouco... analisar a tendência, né? Mas a gente que analisa o comportamento gosta de prever mesmo, né? Então, pelo andar das pesquisas, assim, eu acho que realmente a RFT tá vindo muito forte, principalmente na nossa área. Eu acho que vai ser uma mudança de chave bem importante, assim, que vem explicando muitas coisas e vem criticando muitas coisas na nossa área, né? Então, uma questão de dificuldade de generalização das crianças, dificuldade de entendimento de algumas nuances da linguagem, que é o que a gente apresenta muita dificuldade com as nossas crianças. E crianças eu falo, né? Porque
Para mim, criança, jovem, adulto, tá tudo ali, né? Mas na verdade, eu acho que a RFT é uma coisa que promete bastante para nossa área. Sim. Ah, tá, Carol, que você acha que ficou de fora? Pronto. Ali, a pessoa tá perguntando ali sobre o RFT, né? Pra acho que você dar uma explicativa. RFT. Então, RFT é uma sigla em inglês, tá? Mas é a teoria das molduras relacionais, que basicamente fala um pouco de aprendizados que são emergidos, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar. Eu vou falar aqui pra você o seguinte, olha só, que, sei lá, eu mostro pra você a figura do país Austrália, né? Aí eu mostro lá a Austrália pra Uhum. vocês, eu te falo, o que é isso aqui? Você fala Austrália. Ótimo, você sabe essa informação, Austrália. Aí eu falo assim, tem um peixe que parece um tapete que vive na Austrália, tá? Então você sabe que é Austrália e eu te dei uma informação sobre a Austrália. Aí eu te falo assim, se Uhum. você quiser ver esse peixe, o que você tem que fazer? Aí você me diz, putz, se o peixe está na Austrália e eu quero ver esse peixe, tem que pegar um avião e ir até a Austrália. Então eu preciso pegar um avião, pegar um ônibus, enfim, e chegar lá. Veja, eu Sim. ensinei pra você que aquele país é a Austrália e ensinei pra você que aquele peixe vive na Austrália, mas eu não disse de maneira nenhuma como você faria para chegar lá. Você fez relações do seu conhecimento e conseguiu responder essa pergunta. Não houve um treino direto e nem houve nenhum treino do tipo AB, BC para haver uma equivalência de Uhum. estímulos aí, né? O que aconteceu foi uma relação que emergiu. E aí é esse tipo de coisa que a RFT explica, né? Muito E que a legal. RFT nos ensina a ensinar também. Muito legal. Bom, as perguntas que eu tinha para te fazer eram essas. Tem alguma coisa que você acha que vale a pena que a gente não abordou? Com certeza tem Olha, muitas não. coisas, né? A gente está começando a falar sobre o assunto. Sim, sim. Mas enfim, eu acho que de maneira geral, a aba tem se mostrado bastante produtiva nos últimos anos. Assim, a gente tem visto muita coisa emergindo de conhecimento, principalmente para a área do TEA, né? Então a gente está fugindo. A gente veio já de uma tradição, né, de fugir do aba mesinha, né? Do que as pessoas acreditam que é o aba, que é só o aba mesinha, e produzindo muito conhecimento de refinamento, que é o que a gente veio conversando até agora, né? Então, a Sim, gente já encontrou várias dificuldades nos tipos de ensino que até então eram instaurados. A gente tem conseguido cada vez mais achar maneiras e achar procedimentos de ensino, de organizar e de refinar cada vez mais esses repertórios que até então eram difíceis para a gente conseguir manejar, né? Então, sim. eu acho que de maneira geral, é o que eu falei, essas 3 áreazinhas aí tem que estar no radar, porque acho que vem muita coisa boa por aí dessas 3 áreas. Muito legal. Carol, antes da gente encerrar, fala um pouquinho pra gente sobre Acessível, essa sua iniciativa que eu acho o máximo, mas para de repente quem não conhece, né, como é que é o seu trabalho? Bom, Aba Acessível é uma iniciativa que, assim, sendo muito sincera, começou do nada, assim. Então, teve há uns 2 anos atrás, eu acho, eu postei um vídeo no Instagram falando sobre autismo. E aí Uhum. viralizou, assim. Aí eu falei, nossa, as pessoas querem saber sobre isso, né? E aí eu criei o Sim. Instagram Aba Acessível e chamei uma colega de trabalho super parceira, que é a Priscila. E a gente Uhum. começou a formar o Aba Acessível como, de fato, uma empresa que produz conhecimento, né? E a nossa intenção com o Aba Acessível é, de fato, tornar o Aba, né, de uma maneira acessível. Então, a gente trazer todos os conhecimentos que a gente consegue tirar de artigo, que são super difíceis. Putz, a gente está numa área que tem muitos jargões, que tem um vocabulário super difícil, complicado, que poucas pessoas têm acesso. E a nossa intenção, né, Sim. a nossa missão com a Aba Acessível é, de fato, empoderar as pessoas dessa ciência, né? Então, tornar essa ciência de maneira acessível o suficiente para a gente empoderar pais, professores, terapeutas para conseguir lidar com transtornos do desenvolvimento de maneira mais eficaz,
do que até então é feito, né? Então, a nossa missão é um pouco essa. E aí a gente foi crescendo, hoje a gente virou uma iniciativa que produz cursos de formação, né? Que forma profissionais. E tem sido muito bacana, assim, porque a gente tem visto um interesse muito grande da área, né? E isso é ótimo, porque a gente Sim, quer, de fato, cada vez cooperar um pouco mais, melhorar um pouco mais essa área. Então, a gente está feliz, tem caminhado bem. sim, é verdade. O pessoal perguntando ali qual é o nome do software, eu vou deixar anotadinho na legenda do vídeo. Você escreve para mim depois, eu deixo anotado na legenda, que aí Tá quem quiser bom. pode pegar lá por escrito, que vai poder ir no software e ver para utilizar. Eu vou deixar marcado da aba acessível também, né, para o pessoal ir lá conhecer, Sim. quem não conhece ainda, porque é muito legal. A área da saúde tem da educação, né, da comunicação e piada do perfil, porque realmente é muito esclarecedor, assim, né? É muito fácil, é muito objetivo, então eu achei a sua ideia sensacional. Obrigada, obrigada. Espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas por aí divulgando análise do comportamento aplicada. Sim. Voltei. Voltamos. Então tá, Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. Foi um tema muito bacana, acho que a gente até pode pensar em voltar. Opa! O Instagram está Ih, calma aí. me boicotando. Nos Aí, tá me ouvindo? boicotando. Acho que é um bullying dos dois lados aqui. Está nos boicotando hoje. É verdade, nem deu uma hora de live, já tá querendo cortar a gente. Conversa, tenho certeza que para quem tava assistindo também, né? A gente vai deixar as informações por escrito pro pessoal depois. E vou deixar marcado o seu perfil também, se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato direto, né? A gente fica à disposição. Obrigada por ter participado e venha mais vezes participar aqui com a gente para gente discutir outros assuntos, que vai ser muito legal. Pode deixar. Obrigada pelo convite também participar. A gente que agradece. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.